Sejam muito bem-vindas. Antes de mais, deixem-me apresentar. Eu sou a Fernanda Borba, sou vice-presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada desde 2021 e vou moderar esta conversa que apelidamos de Box to Box, perspectivas abrangentes, pensando com elas. E elas são um elemento de luxo, neste caso a Liliana Correia, a Aline Candel, a Matilde Correia, a Inês Simas e a Joana Amaral Flores. Muito obrigada por terem aceito este desafio, por estarem aqui hoje para falar sobre o futuro do futebol, do futsal e do futebol de praia. E é nessa perspectiva de falar sobre o futuro e de pensar no passado que eu achei muito curioso um livro que estive a consultar, que se chama Subsídios para a História do Futebol da Associação de Futebol de Ponta Delgada, de João Pacheco Melo, e há um texto em especial de Rolando Viveiros, que foi publicado no Correio dos Açores a 31 de 12 de 1922, que me chama muita atenção e que eu passo a citar. Os jogos esportivos de ténis e futebol são ainda praticados por um limitado número de senhoras e rapazes apenas por passatempo. Da cultura física ninguém se ocupa a sério e, consequentemente, todos estes esportes são feitos sem direção competente, sem preparo e sem constância de treino, razão porque não abundam bons jogadores. Não há clubes de ténis nem associação de futebol. Os jogadores de ténis são de ambos os sexos pouquíssimos, existindo somente um campo público e 2 campos de futebol e muito maltratados e sem nivelação disponível, não correspondendo de forma alguma às condições necessárias para que os jogos se realizem devidamente. Como atrás dissemos, não há associação de futebol, mas apenas grupos dispersos de amadores que, na nossa humilde opinião, praticam pessimamente este género de desporto por falta de treino, na maioria das vezes por desconhecimento das regras do jogo. Em todos estes grupos, encontram-se jogadores bastante aproveitáveis, mas a generalidade tem do futebol apenas uma vaga noção de um jogo inventado para se andar aos pontapés à toa numa bola e virar de cambalhotas o maior número de adversários. O dia virá, esperemos que em breve, que estes esportistas, mais bem treinados e educados, se possam defrontar com quaisquer adversários da primeira plana. Joga-se bastante cricket e o elemento feminino facilmente se encontram tão bons aqui como as melhores de qualquer parte. E eu achei este texto muito curioso, essencialmente por 2 aspectos, mais tendo em conta esta conversa. Primeiro porque ele é antes da fundação da Associação de Futebol, e depois porque as senhoras jogavam cricket e ténis e os rapazes pareciam que jogavam futebol. E partindo desse pressuposto, este texto é anterior da fundação da Associação. A Associação é fundada a 4 de novembro de 1924 e só 79 anos depois, em 2003, temos a primeira mulher nos órgãos sociais do Conselho Fiscal, no cargo de secretário-relator, que foi Maria Manuel Leonor Cardoso. Só em 2021, 97 anos depois da fundação da Associação de Futebol de Ponta Delgada, que surgem 2 mulheres em cargos na direção. Esta é a direção da qual eu faço parte. E olhando para outros números, e vou dar como referência a época de 2020-2021, porque ainda não tenho disponível todos os dados de 2021-2022 aqui à data da gravação. E então, 1% dos nossos treinadores e árbitros são mulheres, 12% dos nossos dirigentes são mulheres e apenas 7% dos nossos atletas são do sexo feminino. E quando olho para esta realidade, aquilo que eu me dou conta é que o futebol não tem sido para meninas. E então, o que é preciso para mudar essa realidade? E é um bocadinho nessa lógica que surgiu a necessidade de criar este espaço, que nós chamamos de Box to Box, perspectivas abrangentes, que pretende ser um espaço de reflexão, de diferentes perspectivas, com diferentes pessoas, para que se pense num crescimento do futebol, do futsal e do futebol de praia feminino sustentável. E é um bocadinho nessa lógica que os convidei hoje e começava por ti, Liliana, quase 40 anos, de Braga. Conta-nos como é que foi o teu percurso desportivo e como é que apareceu essa tua paixão pelo futsal. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigada pelo convite para
partilhar um bocadinho só a minha experiência e algumas ideias. Bem, eu comecei a praticar atletismo muito cedo, desde o ciclo, portanto, e a praticar depois de forma competitiva, mais durante o secundário, e ao longo de quase toda a minha vida pratiquei atletismo a nível competitivo, até ter entrado na universidade com o Estatuto de Alta Competição e ter continuado a praticar e a competir. E foi quando entrei na universidade que me deparei com a realidade do futsal. Eu sempre gostei de jogar à bola, digamos assim. Eu jogava muito na rua, em Braga, onde vivo. O meu pai foi jogador profissional, semi-profissional na altura dele, de futebol de 11, e por acaso nunca gostou muito que eu jogasse futebol. Eu comecei a ter contacto na universidade com a equipa de futsal universitário. Na altura, a Universidade de Minho estava a criar também uma equipa. Ainda apanhei, inclusive, o Jorge Brás, que é o atual selecionador nacional, a iniciar esse percurso da Universidade do Minho na criação de futsal. Era um grupo de miúdas que praticamente nenhuma jogava futsal federado, e que gostava de jogar a bola, e que ele iniciou na modalidade. E a partir daí comecei a jogar futsal nos universitários, conciliando com o atletismo. Nem sempre era fácil. Depois, mais tarde, quando minhas colegas da universidade quiseram jogar com mais regularidade e federar-se e jogar num campeonato, tentámos procurar uma equipa em Braga, na cidade, que não havia nenhuma equipa em Braga, então nós criámos a nossa própria equipa. Fomos bater à porta de uma associação de uma aldeia e começamos assim, a jogar lá. Depois de lá saímos e fomos bater a outra porta, que nos fecharam depois a porta. Fomos bater a outra porta na Póvoa de Lanhoso, também é uma associação que ajuda idosos e crianças e que foram sempre muito impecáveis connosco. Até que o Maria da Fonte, que é um clube da cidade da Póvoa de Lanhoso, que já tem futebol de 11, um clube da regional aqui, no seio de Braga, bastante conhecido, pegou na equipa e integramos um clube. Se bem que não sei se foi uma boa opção, porque acho que estávamos melhores se não estando associadas ao futebol masculino e ao futebol de 11, que as coisas eram sempre mais difíceis para nós, porque em termos de apoio era diminuto o apoio que muitos conselhos dão aos clubes, depois é canalizado por eles de forma que entendem, e o futsal feminino não era toda uma prioridade, mas nós, pronto, foi um bocado por carolice, sempre foi por carolice, que gostávamos de jogar e conseguimos criar uma equipa e competir no Campeonato Distrital de Braga e de Viana, que na altura era conjunto, porque não havia equipas suficientes. Hoje em dia já são separados porque há mais equipas, há mais oportunidades. Acho que hoje em dia quem quiser jogar, as mulheres que quiserem jogar o futsal ou o futebol feminino já têm mais opções, já há mais clubes, mas no nosso caso foi começar um bocadinho do zero, todas sem grande experiência. Os nossos treinadores também não tinham grande experiência, foram jogadores e foram-nos aos poucos treinando e incutindo o bichinho, e ainda hoje algumas jogam ainda, se bem que como a Fernanda disse, já passámos a pasta à geração seguinte, já não há pernas, mas foi um bocadinho assim, foi nós começarmos do zero a criar o nosso próprio clube para podermos jogar, sem grandes apoios, mas íamos atrás dos apoios para nos comprarem equipamento, para comprar bolas, para o que fosse. Sempre conseguimos o apoio das freguesias para termos o pavilhão, dos espaços, porque senão era impensável conseguir dinheiro para alugar um pavilhão, que é bastante caro, mas foi assim, um bocadinho fomos remando um bocadinho o barco para a frente, e hoje em dia parece-me que já é mais fácil. Ainda assim, ainda há muito que fazer.
Há sempre muito para fazer, sem dúvida. Aline, 27 anos, de Curitiba, no Brasil, mestre em Ética e Integridade Desportiva. E o teu percurso nos escalões de formação, quando eras miúda, eu diria que é um bocadinho tumultuoso. Tentaste jogar futebol, não é? E parece que tiveste alguma dificuldade em conseguir. E a certa altura da tua vida, dás-te conta que o teu percurso terá inevitavelmente passar pelo desporto e investes na tua formação nessa área. Conta-nos um bocadinho como é que foi esse teu percurso da menina que queria jogar futebol até à mestre em Ética e Integridade Desportiva. Então, eu acho que eu fui muito influenciada pela Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão. E acho que foi ali que eu falei, nossa, eu gosto muito de futebol. E eu estava com 8 anos na época e meus pais falaram assim, não, vai fazer esporte, é bom para você. O que você quer fazer? Eu falei, futebol. Para mim não tinha dúvida. Era futebol e nunca tinha passado pela minha cabeça assim, nossa, mas é só menino que joga futebol, né? Sempre joguei com menino e sempre estava, por mim, estava tudo bem. E aí, minha mãe falou, não, então tá, tudo bem. E eu tinha amigos que treinavam futebol na escola, e eu falei, não, mãe, tem aula de futebol, é de manhã, meus amigos fazem, super normal. E aí minha mãe foi conversar com o treinador e ele falou, não, tá tudo bem, ela pode vir, pode treinar. E eu comecei a treinar, super animada. E aí passou, não lembro quantos meses, mas passou um tempo. E aí o treinador falou para minha mãe assim, então, a gente tem um problema. Sabe, a gente vai começar a jogar e pode ser uma situação chata, porque ela não vai poder jogar. Então, talvez seria, acho que é o momento de ela ir fazer outro esporte. E aí, aquela coisa assim, então tá, né? E com 8 anos, nunca tive essa consciência do, nossa, não tô podendo jogar porque eu sou menina. E aí eu fui fazer basquete. E joguei basquete durante muito tempo. Por quê? Na minha escola nunca tinha aula de futebol para menina. Nunca tinha. Então, fique jogando basquete. Mas futebol sempre foi o esporte que eu tenho mais contato, que sou mais apaixonada. E aí, durante o tempo, teve uma vez que eu tinha encontrado assim, aula de futebol para menina perto da minha casa, que não fosse super longe, fora de mão para ir e tudo mais. Tudo bem, fui atrás. Não, a turma estava lotada. Não ia dar, a turma estava lotada, tinha fila de espera, então vai continuar no basquete. Continuei no basquete. Até que uma vez na minha escola abriram a tal da turma de futsal feminino. Falei, poxa, finalmente, isso foi 2007. Fui fazer, me inscrevi. Era eu e outra menina treinando. Daí também passou, sei lá, uns 2 meses e era o mesmo treinador que tinha sido meu treinador de futebol de campo antes. Ele falou, então, também temos um problema. Se não vier mais gente, a gente vai ter que fechar a turma, porque não faz sentido ficar dando aula para 2 pessoas. E a turma foi fechada. Então, não foi só recentemente, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, que eu voltei a treinar. Que tinha voltado a treinar, porque daí, de repente, apareceu um técnico que ele falou, eu só vou dar aula de futebol para menina. E eu fiz alguns poucos meses também, e veio a pandemia, e acabou as aulas. E daí, depois, eu acabei entrando no mestrado, e parei de ir, mas
eu estou feliz de ver que as aulas dele são um sucesso. Tem várias turmas de futebol de 7 e agora ele abriu de futsal. Então, assim, tem gente para jogar. E a minha formação, na verdade, é em publicidade e propaganda. Só que eu fui para comunicação social porque primeiro eu queria ser jornalista. Porque eu queria ser jornalista e esportiva. Mas daí eu descobri que jornalismo não era exatamente para mim, mas eu gostava de comunicação, então eu fui para comunicação social. E no meu último ano de faculdade, eu fui voluntária na Copa do Mundo. E aí, quando eu fui voluntária na Copa do Mundo, eu falei, não tem jeito. Eu quero trabalhar com esporte, porque é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Só que trabalhar com esporte também não é fácil. Não é uma área assim que você simplesmente entra no InfoJobs e encontra lá uma vaga para você trabalhar com esporte. Eu falei, o que eu tenho que fazer para trabalhar com esporte? E aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos, até que eu acabei encontrando esse mestrado em Ética e Integridade no Esporte, que é pela Erasmus, então é o mestrado da Erasmus Mundus. Eu acabei de terminar ele, 2 semanas atrás eu apresentei a minha tese, que é sobre o desenvolvimento sustentável do futebol feminino, e é aquela eterna pergunta, será que o futebol feminino consegue se desenvolver por si só? E a resposta talvez é aquela coisa que não seja tão fácil, né? Não responda já, não responda já. Então é assim. Então agora eu estou assim no meio dessa transição, e no meio dessa transição foi quando eu conheci a Fernanda. É verdade. Estava a dizer que nos conhecemos no programa de mentoria da SIGA, que pretende promover a liderança feminina, e tem sido uma parceria muito interessante. Matilde tem 18 anos, vives em Ponta Garça, não é? Na ilha de São Miguel, e tu, ao contrário da Aline, tu conseguiste ter acesso ao futebol de 11, conseguiste treinar, tens conseguido jogar, e agora, como tu dizes, sentes que vais ter que te reformar por falta de oportunidade de treino e de jogo. Como é que foi o teu percurso? Onde é que apareceu esse teu gosto pelo futebol, e quais são as tuas dificuldades? O que é que sentes que é mais difícil para ti no futebol? Comecei a jogar futebol por volta dos meus 10, 11 anos. Basicamente, o meu irmão sempre disse que até tinha um pouco de jeito, então convenceu-me a ir jogar futebol para o clube da minha freguesia, o Clube Desportivo Botafogo. E então, a partir daí, joguei lá por volta de 3, 4 anos, e os problemas começaram a aparecer quando o clube não dá continuidade em termos de escalões, ou seja, tive que começar a procurar outros clubes dentro do concelho de Vila Franca para que pudesse continuar a jogar futebol. Teve uma época que até tive que ir jogar futsal porque não encontrei escalão de futebol na minha idade. Fui alternando entre vários clubes, infelizmente. Acho que isso também prejudica um pouco o desenvolvimento dos atletas, não só o meu pessoal, mas de todos os atletas que eu fui apanhando ao longo dos anos. E agora, pronto, chego aqui aos 18 anos, não tenho continuidade no futebol misto. A nossa ilha de São Miguel, infelizmente, ainda não tem grande aposta no futebol feminino para termos uma equipa de competição só feminina, tem que ser sempre misto, e quando chegamos aos 18 anos temos que parar de jogar, tanto eu como várias outras miúdas que eu também conheço. Mas a minha mãe sempre disse que quando se fecha uma porta, abre uma janela, e então não vou continuar a jogar, mas já tenho algo em vista e que provavelmente vai ser iniciado muito em breve. Ana Furtado, 26 anos, natural aqui da ilha de São Miguel, penso que estás atualmente a residir no continente, se não estou em erro, e
E ao contrário da Matilde, não é? Tu nunca tiveste uma oportunidade de jogar futebol de 11. Pelo contrário, jogaste futsal, foste conciliando com atletismo e curiosamente, quando vais para a universidade, para o continente, sentes uma oportunidade de ouro. Porque a realidade é que a maior parte dos atletas deixa de praticar desporto federado com a ida para a universidade. E tu não, tu viste uma oportunidade. Conta-nos um bocadinho do teu percurso de atleta e como é que foi chegar ao futebol de 11. Olá, boa tarde a todas. Portanto, eu, digamos, nasci e comecei logo a jogar futebol, porque na altura o meu irmão jogava no São Roque, eu ia assistir praticamente todos os jogos e foi aí quando começou a aparecer o gosto pelo futebol. Sempre que havia o intervalo, lá ia a Aninhas, com a bola de futebol, para as balizas, e foi aí que o clube do São Roque convidou-me para inserir na equipa dos sub-7, se não me engano. Joguei com os rapazes até aos 12 anos, até a idade permitida, e dos 12 para os 13 transitei para a equipa feminina, só que na altura só via futebol feminino sénior, futebol 7. Não tive dificuldades em adaptar, pelo contrário, achei que em termos competitivos nos rapazes aprendia mais e a minha evolução seria melhor, mas pronto, era o que havia. Portanto, inseri-me no União Micalense, pelos 13 anos. Tive a oportunidade de ser convocada para a seleção da Associação de São Miguel para o campeonato de inter-associações, ou seja, fui aos meus 13 anos e aos meus 14 anos. Entretanto, o futebol 7, a associação decidiu terminar e transitar todas as equipas para futsal. Possivelmente devido à logística, porque o futsal, basicamente, para o jogo acontecer, basta só ter 5 jogadoras, enquanto que no futebol 7 é necessário no mínimo 7. Penso que tinha sido mais por aí, logística, e para ter a oportunidade de haver mais equipas e um campeonato mais sólido. Joguei pela União Micalense praticamente toda a minha adolescência e aos meus 18 anos vim estudar para o Monte da Caparica, cá no continente, perto de Lisboa. Na altura, durante a minha adolescência, fiz, como a Fernanda disse, fazia futsal e atletismo. Uma das razões também era pela competitividade, porque no atletismo havia mais pessoas, mais atividades, mais provas, comparadamente com o futsal. E pronto, lá está, tinha boas características para o atletismo, porque devido ao futsal ganha muita resistência e para o atletismo, pronto, havia sempre poucas pessoas que gostavam do meu fundo, então pronto, lá teve que ser eu a praticar essa categoria. Quando a minha ida para a universidade, realmente a primeira coisa que eu fiz logo na primeira semana, foi procurar uma equipa. Falei com o pessoal da universidade e descobri que havia uma equipa universitária de futsal. Cereja em cima do bolo, né? No entanto, os treinos treinava-se uma vez por semana, eu achava que era pouco, e então fui através à procura de uma equipa de futsal. Na altura tinha uma colega que estava associada ao Benfica, pelo futsal, pelo escalão júnior. Ainda fui para lá fazer alguns treinos, no entanto, pronto, como eu era da Caparica e elas treinavam 4 vezes por semana, tinha que passar o reteste praticamente quase todos os dias e era exigente, quer na carteira como em termos de tempo, pois o primeiro ano da universidade, em engenharia, pronto, não foi fácil a adaptação para, principalmente, treinar em Lisboa. Então, no segundo semestre, tentei encontrar uma equipa mais perto de casa. Não havia futebol, tinha futebol 11, infelizmente. Acabei por inserir-me na equipa de futsal de Miratejo. Posso dizer, se calhar, que foi no Miratejo que aprendi o que era futsal, em termos de táticas e estratégias. Não era algo que em São Miguel, e acho que ainda estava muito fresco, e no continente já as equipas femininas já metiam os temas táticos e tive algumas dificuldades nos primeiros anos, mas depois adaptei-me.
E infelizmente, cerca de 3 anos atrás, o Almada decidiu criar uma equipa de futebol 11 e foi aí os meus primeiros passos como futebol 11. Fiz duas épocas pelo Almada e agora estou no Barreirense, em que esta época até correu bem, em que conseguimos subir de divisão da 3ª para a 2ª divisão. E em princípio, a próxima época também será no Barreirense, a ver se conseguimos nos chafar na 2ª divisão. Inês és a mais nova do grupo, 17 anos, natural da Ilha de São Miguel, e quando olho o teu percurso desportivo, há 2 coisas que me saltam à atenção, que eu acho que é um bocadinho aquilo que seria o ideal, não é? E eu digo ideal porque quando eu penso em desporto de formação, eu penso essencialmente em 2 pontos: formar jovens atletas, dar-lhes competências para a vida e dar oportunidades a todos aqueles que assim o querem, dar oportunidades de treino e de competição para chegar à alta competição. Mas nós sabemos que não é só de oportunidades de treino e de competição que faz com que um atleta chegue à alta competição. Como é que tem sido o teu percurso e o que é que tu achas que fez diferença? Eu, ao contrário das que estão aqui presentes, eu sempre tive a oportunidade de jogar futebol. Foi sempre com os rapazes, mas sempre tive a oportunidade, nunca me fecharam portas desde os meus 4, 5 anos, foi quando comecei no Clube Futebol Pauleta. Sempre joguei com rapazes, era sempre a menina do grupo, mas como foi desde tão pequena, acho que já era acarinhada por todos, pelos da equipa. Os de fora não viam assim com tão bons olhos, mas acho que ao longo do tempo foi tornando uma coisa mais normal e foram também aparecendo mais meninas, quer da minha idade, quer mais novas, e acho que isso foi realmente o que me ajudou muito, foi ter tido a oportunidade em relação às outras que não tiveram. Sempre tive oportunidades de treino, de jogos, sempre pude jogar até sair de São Miguel, que saí com 15 anos, mas sempre tive a oportunidade de jogar com os rapazes, nunca foi fechada essa porta. Acho que isso foi muito importante no meu percurso e foi isso que me ajudou também a conseguir um lugar cá fora no Benfica e também na seleção, porque foi daí de jogar com os rapazes que fui chamada a primeira vez à seleção. A Joana Amaral Flores, 32 anos, natural da Ilha Terceira, e tu tens um percurso desportivo verdadeiramente inspirador. Foste uma excelente atleta no atletismo, jogaste futsal, foste uma excelente atleta no futebol, uma excelente atleta, és agora uma excelente atleta no futebol de praia, e juntamente com isso tudo, tu conseguiste sair da Terceira, fazer a tua formação profissional e consegues trabalhar e jogar ao mesmo tempo. O que eu queria mesmo saber era qual é o teu segredo, mas como eu acho que tu não vais contar, eu queria começar por te perguntar como é que tem sido o teu percurso desportivo até agora? Olá, Fernanda, olá a todas. Obrigada pelo convite, obrigada por esta partilha de todas vós. Bem, o segredo é fácil, é ser açoriana, ponto final, parágrafo. Quem é dos Açores sabe das dificuldades que nós temos no desporto, principalmente na parte do futebol, seja o futebol 11, futsal, futebol praia nem existe. Portanto, o que eu tive sempre que fazer foi lutar e andar atrás dos meus objetivos. O atletismo havia aí na Terceira, fiz atletismo enquanto estudei. Assim que aos 21 vim cá para Lisboa para fazer a minha formação em polícia. Consigo fazer as 2 coisas graças aos meus colegas, o que é muito importante. O apoio deles é que tem sido e tem feito com que eu consiga certas e determinadas coisas. A parte do desporto sou eu que faço porque sou eu que corro, sou eu que gasto horas do meu tempo, mas tudo o resto tem sido impecável, porque os meus colegas desde sempre veem-me no desporto com bons olhos. Ou seja, não vê aquela menina que joga a bola, portanto não discriminam pelo facto de ser mulher. Em relação ao percurso no futebol 11, eu quando cheguei cá tive um ano parada, portanto foi em 2011, optei por fazer uma pausa entre o atletismo e fosse qual fosse o desporto. Entretanto encontrei o Clube Futebol Benfica, ao qual me abriram as portas e sempre foram como uma família para mim. Estive lá cerca de 8 anos. Entretanto, veio a pandemia, acabou por dar uma volta muito grande à minha vida. Ingressei no futebol praia em 2018.
e acho que encontrei o amor da minha vida, que é o futebol de praia, sem dúvida. Tem-me trazido enormes alegrias, embora o futebol 11 também, mas uma mais-valia é a nossa dedicação e a procura, andar sempre à procura e da concretização desse objetivo. Acho que é muito importante. Por mais que nos digam que não, hoje e amanhã e depois podem nos dizer que não, mas nós vamos continuar e nunca desistir. Para mim a palavra desistir não entra no meu vocabulário, não há hipótese possível para essa decisão. Portanto, relativo ao meu percurso, estou a continuar, a seguir já vou treinar, que isto não dá para parar, apesar dos 32 anos, uma pessoa tem que se manter sempre minimamente ativa, porque também só aí é que é o segredo do sucesso. Diz-me uma coisa, quando eras miúda, alguma vez pensaste que ias chegar à seleção nacional? Não, sem dúvida que não. Obviamente que era um sonho desde miúda e eu tive a infelicidade de, quando era miúda, eu lembro-me quando entrei no atletismo, também queria jogar futebol. Só que na altura, na terceira, não sei, as pessoas não estavam informadas que se poderia jogar misto até aos 13 anos, salvo erro. Já no meu tempo acho que era mais ou menos até aos 13 anos. E então acabei por não jogar e ficou sempre aquele bichinho de que um dia vou representar a Seleção Nacional de Futebol 11, que era sempre a minha ideia, era Futebol 11. E acabou por surgir, porque ainda fui representar a Seleção Nacional de Futebol 11, mas nunca pensei foi no futebol praia. Isso era só jogar na praia quando era de férias. Mas sim, a dificuldade foi de, se calhar, a falta de conhecimento. Talvez não pela falta de vontade, mas pela falta de conhecimento. No meu caso, foi isso que aconteceu. Liliana, hoje em dia já não jogas futsal. Para ti foi difícil deixar de jogar? Como é que achas que deve ser essa transição entre deixar a vida de atleta, abraçar o mundo do trabalho e colocar o desporto noutro patamar? Bem, essa é uma pergunta um bocado difícil. Nunca se desliga. Quer dizer, conheço muita gente que praticou muitos anos e consegue se desligar completamente do desporto. Mas eu não, eu costumo dizer que o desporto é o meu vício saudável. Se eu não, ainda hoje não vou conseguir treinar, já me estás a estragar os esquemas. Mas depois do futsal eu ainda treinei uns miúdos, que também incluíam umas meninas. Criámos também uma equipa, ainda tive alguma ligação ao futsal, fiz o curso de treinadora e ainda me mantive ligada dessa forma ao futsal. Depois também a equipa acabou por acabar e fui sendo convidada para treinar outras equipas, mas por opção, porque também foram muitos anos dedicados ao desporto e, como tu sabes, muitos fins de semana só para o desporto. E chegou uma altura que disse que não, agora acho que vou só para a bancada para ver e aplaudir e durante a semana faço os meus treinos, mas mantenho a minha atividade física, mas competir não, já chega, até porque já tenho muitas mazelas, de muita coça que dei ao corpo, portanto agora tem que ser mais devagarinho, mas a transição acabou por ser de forma natural, porque eu sempre conciliei os estudos, mesmo na universidade, com o desporto, no atletismo, com alto rendimento e depois mais tarde também, começando a trabalhar, continuei no atletismo, continuei no futsal, mas chegou realmente a um ponto em que decidi que queria fazer outras coisas. Apesar de eu gostar muito da modalidade e fico sempre com um bichinho quando me convidam para treinar isto ou aquilo, mas se houver algum projeto, assim, vou estando sempre ligada ao futsal, continuo a ver muitos jogos, tenho muitos amigos treinadores e muitas amigas a jogar e vou muitas vezes ver os jogos dela, e por isso sinto que não foi assim um corte muito radical com o desporto, mas o bichinho fica sempre. Ainda outro dia veio aqui uma colega dizer-me que havia aqui uma coletividade, que é o Massimines, que queria começar um projeto de futebol feminino, a ver se eu queria jogar. Eu, estás maluca, eu já tenho 40 anos, já não tenho pernas para isso, nem tempo. Mas
mas fica sempre o bichinho. E ela disse-me logo, mas tu ficaste a pensar. Eu fiquei a pensar, mas não é fácil. Nesta altura não é fácil. Mas gosto sempre de acompanhar e de ajudar e ver os miúdos. E de vez em quando ainda há gente que me pede alguma ajuda para fazer uns treinos ou isto e aquilo, e eu, assim, sem grande compromisso, lá me vou mantendo a ligação. Mas porque há muito por fazer, como dizia há bocado. Então o futsal teve um grande crescimento nos últimos tempos, mas ainda há bastantes coisas para fazer, e eu acho que, na minha opinião, um dos males, uma coisa que ainda tem muito que melhorar no futsal é a qualidade também das equipas técnicas, da formação das pessoas. Eu vim do atletismo e fui para o futsal e senti uma grande diferença ao nível da qualidade e do conhecimento dos treinadores, que os treinadores de futsal era praticamente nenhum, eram colegas meus que tinham jogado e pouco mais, tinham da experiência, não tinham formação na área, e treinávamos 2 vezes por semana. Quando eu no atletismo treinava, como tu também sabes, treinávamos 5, 7 vezes por semana, e mais as provas ao fim de semana, e notei isso, que é uma grande diferença. O grau de exigência e de qualidade, de competência a nível técnico é muito grande. E isso também às vezes me criou alguma desmotivação, digamos assim, porque era tudo muito levado na brincadeira, na carolice. Eu não estava habituada a isso e achava que tinha que ser mais exigente. Há muitas vezes me dizem que eu sou muito exigente. Se não tivesse sido exigente, não tinha conseguido alcançar no atletismo, não tinha ido tão longe. Mas não fui muito longe, infelizmente, não atingi os meus sonhos, mas já deu para ter um cheirinho. Mas é impossível estar desligada do desporto, e continua sempre, todos os anos convidam-me, e eu penso sempre 2 vezes, mas para já está assim em stand-by. A paixão pelo desporto acho que nunca acaba, vai-se atenuando ou vivendo de outras maneiras, mas acho que eu que o diga, ela nunca passa. Aline, como tu estavas a dizer, o teu mestrado centrou-se no desenvolvimento do futebol feminino sustentável. Podes dizer-nos algumas das tuas principais conclusões? Primeiro, que assim, o problema do desenvolvimento do esporte feminino em si, ele não é um problema só de gerenciamento. Ele é um problema que envolve também direitos humanos, que é o acesso das meninas para o esporte, e é um problema que passa por muita coisa, né? Que passa por essa crença que o futebol não é um esporte para meninas, não é um esporte feminino. Então, até da passagem que você leu no começo, até achei muito interessante, que é uma coisa que ilustra bem a crença que era, principalmente antigamente, que o esporte feminino era aquela coisa bem elitizada, né? Então, quando você leu que esporte como o cricket e o tênis eram esportes femininos, eram esportes que as mulheres praticavam, é uma coisa mais ou menos isso. E isso acaba ficando enraizado na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça das pessoas que estão comandando o futebol. Isso nos mais diversos níveis de comando. E para que você possa ter esse desenvolvimento sustentável, na verdade, você precisa passar por um processo em que essa exclusão de gênero passa a ser desinstitucionalizada. Então, você precisa, porque a inclusão das mulheres nos espaços dos esportes, ela não é simplesmente física, ela tem que ser simbólica. Então, você simplesmente ter uma mulher nas mais diversas partes do esporte não quer dizer que elas estão
incluídas. Então, você precisa dar esse espaço principalmente nas posições que tomam decisões. E o desenvolvimento sustentável do futebol feminino passa muito por isso. E principalmente que o desenvolvimento do futebol feminino não pode acontecer sob as mesmas fundações do desenvolvimento do futebol masculino. Porque o futebol masculino atual tem se provado que não é um modelo sustentável. Então, por que não se aproveita a oportunidade que tem com o crescimento atual do futebol feminino para que ele cresça dentro de um novo modelo, do modelo próprio que é construído a partir dos valores e das virtudes que são únicas do futebol feminino. Porque o futebol feminino tem uma história. E é isso que a gente está ouvindo nessa conversa, é exatamente isso que é muito legal. Que são diversas gerações que têm talvez dificuldades diferentes, mas que são semelhantes no acesso ao futebol feminino. E que o futebol feminino está ligado muito à resistência, muito a essa vontade, a essa paixão de realmente de querer jogar, de querer estar ligado a isso, e que isso é próprio do futebol feminino. Então, o futebol feminino tem uma identidade própria. Por isso que muitas vezes e agora eu vou puxar a sardinha para o lado do Brasil, quando dizem assim, porque a Marta é o novo Pelé. Não, a Marta não é o novo Pelé. A Marta é a nova Marta. A Marta é a Marta. Ela tem a sua própria história, ela tem a sua... Então, grande parte do desenvolvimento sustentável do futebol feminino é a gente começar a reconhecer essas coisas. Porque o futebol feminino ele não pode ser medido pela mesma régua do masculino. Porque, que nem a gente está vendo, o futebol feminino está 70, 50 anos de desenvolvimento atrasado. A gente está correndo atrás do tempo perdido. Então, o futebol feminino, dentro das minhas conclusões, o futebol feminino representa uma grande oportunidade dentro do futebol, que é uma oportunidade de que seja criado um modelo que possa, talvez, futuramente, ser também adaptado e aplicado para o futebol masculino, por que não? Mas se você tem uma modalidade que está em um desenvolvimento muito recente, que você pode fazer as coisas diferentes, você pode propor um esporte que seja muito mais inclusivo, que esteja muito mais próximo aos ideais de direitos humanos, que é uma coisa que a gente vê, os grandes órgãos que governam o esporte, como a FIFA e o Comitê Olímpico, falando que prezam muito pelos direitos humanos. Pois então, se prezam muito pelos direitos humanos, por que não montar um modelo de futebol dentro disso? Então, por isso que eu digo assim, é possível? É fácil? Nem tanto. Mas, de maneira ideal, seria algo assim, seria você ter um modelo próprio do futebol feminino que reconheça a própria história e que reconheça tudo isso que está envolvido. Porque eu até brinco, assim, atualmente a gente tem visto muita coisa de futebol falando assim, porque a gente precisa de inovações no futebol. Então, o que são inovações no futebol? Não, vamos criar criptomoedas, vamos criar NFTs e tudo mais. Gente, a maior inovação do futebol atual é o futebol feminino. Você tem 50% da população que você pode atingir com o futebol feminino. Você quer maior inovação que essa? Então é um pouquinho disso. O caminho ainda é bastante longo, mas com certeza também só é possível se começarmos a caminhar, não é? Se pormos as chuteiras nos pés e começarmos a ir para aí afora. Matilde, eu fiquei curiosa, será que podes nos revelar em primeira mão o que é que tu vais fazer para a próxima época ou é mesmo segredo? Não sei, vou só dar assim um mini spoiler. Okay. Então, o último clube onde eu joguei, o Clube Desportivo de Vila Franca, vai fazer a semelhança do Rabo de Peixe e do Pico da Pedra, se não estou em erro, vai investir no futebol feminino. Agora, mais não posso dizer, vão ter que esperar.
qualquer maneira, fico contente de perceber uma coisa, que é que parece que vais continuar pelo futebol e muitas vezes, às vezes nós não conseguimos chegar aos nossos sonhos como tínhamos pensado inicialmente, não é? Neste caso, o teu sonho seria jogar futebol, ser atleta. Mas às vezes a nossa intervenção passa por redefini-los, não é? E no fundo, se calhar ter uma ação que vai fazer com que outras pessoas não passem pela mesma dificuldade que nós temos hoje, e isso também é muito nobre. Ana, e então, aquilo que eu te queria perguntar é como é que tem sido isso de conjugar o futebol, o mestrado, eu não sei se trabalhas também, como é que tem sido como é que tu fazes essa gestão toda? Bem, não é propriamente, às vezes não é propriamente fácil. Pronto, neste momento estou a tirar o doutoramento em Química Sustentável e tenho mestrado em Engenharia Química. No mestrado acho que foi relativamente fácil, digamos. Eu sempre tive facilidade a conjugar a escola, a educação com o desporto. Eu funciono mal se eu não fizer desporto. Portanto, o meu calmante é o desporto, então durante o mestrado foi fácil conciliar, e que até consegui conciliar com o federado e com o universitário. Agora no doutoramento, como exige mais tempo, mais viagens, porque de vez em quando temos que fazer algumas colaborações e conferências, por vezes, pronto, acaba por acontecer, eu às vezes vou para os jogos com um trabalho acumulado, com diretas, porque há coisas a entregar, mas pronto, quem faz pelo amor ao desporto faz tudo, não é? Mas sim, há algumas limitações. Por exemplo, a próxima época, por acaso, recebi um convite para a Liga BPI, para a Primeira Liga, e eu tive que... Uma das coisas que o treinador exigiu era a minha 100% disponibilidade, e eu não consigo garantir isso, porque se eu estou a fazer o doutoramento, em qualquer momento do ano podem me mandar para outro sítio qualquer. Por exemplo, este ano fui ao Canadá durante 2 semanas, tive que faltar um jogo e para o meu treinador já foi um bocado complicado. E agora na Primeira Liga, pronto, uma dos compromissos seria 100% de dedicação. E eu não conseguia garantir isso, portanto tive que recusar o convite, com muita pena minha. E o que eu sinto no futebol feminino é... pronto, eu, por exemplo, em sonho de criança era fazer futebol a nível profissional, como a Inês Cima está agora a iniciar, sempre foi o meu sonho. Só que na altura diziam sempre que isso era impossível, porque isso não dá saída, tens de dedicar aos estudos, porque isso é que dá pão na mesa. Pronto, basicamente foi por aí. Então dediquei-me mais aos estudos e deixei sempre o futebol como segundo plano. E neste momento a história é a mesma, porque se formos comparar um salário de uma pessoa que finalizou o doutoramento e comparar um salário com depende da jogadora, claro, mas uma jogadora mediana não é... Ou seja, uma jogadora mediana que até pode jogar na Liga, na primeira divisão, mas quando chega aos 30 e tal anos, pronto, vê-se numa má situação, ou seja, que não conseguiam angariar dinheiro suficiente, vai ter que continuar a trabalhar. Não é como o futebol masculino, falando na Primeira Liga, em que fazem a sua carreira profissional até aos 35, no máximo aos 40, mas depois têm a vida feita. Não é o caso do futebol feminino. Então, lá está, em termos de computabilidade, por exemplo, a nível profissional, muitas das pessoas não percebem... Não sei se é o facto de não terem convivido com mais pessoas ou na sua própria vida não terem experienciado assim campeonatos e desporto a nível mais federado e mais oficial, não têm essa preocupação. Para eles vais ter um jogo ao fim de semana, pronto, é uma brincadeira, mas olha, tens que até X dia tens que entregar isso e isso. Ou seja, lá está, às vezes é difícil, ou temos muita sorte a nível profissional e conseguimos conjugar, ou então, por exemplo, eu tinha sorte no doutoramento, pronto, tinha um horário normal, que é das 9 às 6, ou durante o fim de semana estou livre, consigo treinar, impecável, mas, por exemplo, na minha equipa, tenho muitas colegas que andam a brincar com turnos, basicamente. Às vezes fazem 12 horas seguidas só para poder ir ao jogo, ao fim de semana.
o futebol feminino é assim, infelizmente. Acho que é um bocadinho assim no futebol feminino e se calhar na maior parte dos desportos. É uma luta que ainda todos temos que ter, que é, que no fundo passa tudo muito para a sustentabilidade do desporto, não é? De podermos, de quase sentirmos que temos o direito de poder ser atletas. Acho que a maior parte da minha geração, tu és um bocadinho bem mais nova do que eu, não é? Quase 20 anos de diferença. Na minha geração isso era muito mais sentido, de sentir que tu quase não poderias alcançar, sonhar ser atleta a tempo inteiro, porque o preço que tu tinhas a pagar por isso era demasiado alto. E isso fez provavelmente com que muitos atletas não se dedicassem. Eu sinto que isso hoje cada vez está-se a desbater mais um bocadinho, porque também acho que há outra cultura em termos de preparar a saída do desporto. Mas é como em tudo, no futebol feminino, no futsal e no futebol de praia, é um caminho bastante longo. E Inês, na sequência dessa conversa, né, tu assinaste o teu primeiro contrato profissional este ano, pelo Sport Lisboa e Benfica, e eu tenho a certeza que para lá chegar foi preciso muito trabalho. E eu tenho-te duas perguntas, que é, quais foram as tuas principais dificuldades para chegar até lá? E se eu tivesse 15 anos, que eu sei que é difícil de imaginar, e quisesse ser uma jogadora de futebol, que conselhos tu me darias? Respondendo à primeira questão, para mim o que realmente foi mais difícil, eu acho que nem foi a parte de ter que trabalhar, de ter que treinar, de estar lá sempre presente. Para mim realmente o mais difícil foi quando vim cá para fora, sair da minha família, ter que sair de São Miguel, que não há oportunidades do futebol, ter de sair de lá para vir jogar tão nova, acho que foi realmente a grande dificuldade para mim, foi sair do seio familiar, estava sempre com eles, era um porto seguro e acho que foi isso a dificuldade maior, foi ter que sair de casa tão nova, com 15 anos, acho que foi a maior dificuldade. Para a segunda pergunta, eu acho que o conselho que toda a gente ouve e que toda a gente dá é aquele, é o de trabalhar, é o de nunca desistir, como há bocado foi dito, porque nós trabalhando, nós tendo o nosso método, nós conseguindo conciliar a escola, que é muito importante, com o desporto, eu acho que cada um pode chegar lá à sua maneira. Pode não ser profissional, mas acho que consegue atingir os objetivos que tem para a vida. Está, o segredo é sempre o trabalho, não é? A dedicação e a paixão pelo que se faz. E isso acho que também passa muito por aquilo que tu já tinhas dito, Joana. Quais são os teus projetos agora para o futuro? Tu pensas continuar como jogadora? Como é que vai ser? Relativamente aos meus projetos, eu continuo no ativo. Não sei quando é que me vou reformar, não sei mesmo. Isto do futebol de praia apareceu e acho que veio para ficar. Agora estamos a competir no Campeonato Nacional. Em relação ao futebol de 11, esse é que acabei por deixar, não é compatível com o horário e fica muito distante, e é a tal situação que nós falamos sempre, a parte financeira. Já há muitos anos que joguei sempre amor à camisola e chega uma parte da nossa vida em que temos que optar aquilo que é o mais rentável para nós e para o nosso futuro. Mas em relação ao futebol praia, também é praticamente só no verão. Como eu estava a dizer, tem a competição do Campeonato Nacional, dia 6 e 7, aproveito já para vos dizer, dia 6 e 7 será a final. À partida estaremos apuradas para essa mesma final, assim o espero e assim o desejo. Vamos tentar renovar o título de campeões nacionais. Depois, se tudo também correr dentro do planeado e do expectável, haverá competição da Seleção Nacional em final de agosto, início de setembro. Mas os projetos passam por aí, passam talvez para o ano conseguir fazer mais torneios noutros países, noutras ligas, porque o futebol praia é uma coisa muito boa e que nos permite jogar em vários campeonatos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, ir jogar a Itália, a Espanha, a Polónia, são vários os campeonatos. E como às vezes é só uma semana ou é feito em poucos fins de semana, dá para conciliar um bocadinho com o meu trabalho. E é o meu objetivo será esse, é quanto mais competição tiver, também melhor estarei preparada para as competições nacionais e para a seleção, obviamente, também.
E pensas, quando deixaste de ser atleta, ter outras funções no futebol ou nem por isso? Não, eu penso que não, eu penso que não. Eu penso que não, porque acho que, bem, já são 24 anos de desporto. Pronto, sei que não é muito comparado com muitas pessoas, mas para mim, às vezes, que vai ser saber bem fazer uma pausa e depois logo vejo se vou dar treinos, fico ligada de forma a alguma direção. Eu tenho um pequeno sonho, e vou confessar aqui, que é o meu clube, o Clube Futebol Benfica, que será sempre o meu clube do coração, foi aquele que eu joguei durante anos. Eu gostaria de ser presidente do clube, era uma das coisas, é um pequeno sonho que eu tenho. Portanto, era só a única ligação assim que eu penso ter no futebol. Mas é um sonho só para quando me reformar, sim. Isto não, daqui a 10 anos talvez. É uma coisa que eu penso. De resto, a nível de treino não é... Gosto muito da competição, gosto muito de ver, gosto muito do treino em si, mas dada a minha profissão é difícil conciliar ainda mais o comprometimento que é treinar. Porque além do treino tem que haver tudo mais do treino. Uma coisa é ser atleta, chegar, treinar e ir embora. Outra coisa é o treinador que tem que dispensar muitas mais horas do seu dia. Portanto, fico muito satisfeita aqui com o lançamento desta tua pré-campanha. Como nós somos as primeiras a saber, não te esqueças de nos convidar e fico muito contente pois estão. Como mulher a assumir isso, que tem esse objetivo, fico mesmo satisfeita. E então lá aguardamos o convite para esse momento. Olha, muito obrigada pelas vossas partilhas, as vossas histórias são de veras muito inspiradoras e é engraçado porque são histórias tão diferentes, mas com tantos pontos em comum, tanto na dificuldade como naquilo que vos fez superar todas as dificuldades. E por isso, mais uma vez, obrigada por estarem aqui hoje, partilhando as vossas histórias, para desconstruir aquilo que eu considero que é um preconceito de que o futebol não é para meninas. Mas esse é um caminho que não se faz, no meu ponto de vista, só aumentando o número de atletas. Há vários pontos que temos que trabalhar, que temos de discutir e por isso é que criamos este espaço, o Box to Box, para trazer várias pessoas e cada uma poder dar o seu contributo. Muito obrigada por terem cá estado e até à próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada pela partida. Muito obrigada. Já que isto vai... Obrigada pelo convite.